Começamos pela sigla, 3 letrinhas que vão dominar, já estão a dominar e vão dominar a nossa vida durante os próximos anos. O PEC. O programa está apresentado à Comissão Europeia, comprometendo o governo português até 2013. Também não concorda com o PEC? Não, já o disse aqui mais de uma vez. É verdade. Julgo que o primeiro ponto a assinalar é que um plano de estabilidade, um programa de estabilidade e crescimento num país que está na situação do nosso, tem de ser um programa de desenvolvimento económico, de fomento económico, se quiser. Porque e não se assim não no for, programa. Não há uma única medida de desenvolvimento económico e a verdade é que se seguir o caminho do PEC, até pode ser que em 2013 eventualmente se tenha reduzido o déficit, duvido que seja para 3%, mas tenha diminuído o déficit, que se tenha diminuído a percentagem do PIB de dívida pública, só que o país estará completamente tanga, isto é, com base num programa que consiste em cortar, um país que já não tem agricultura, que não tem indústria, que não tem minas, que não tem pescas, nós estaremos completamente tanga. E, portanto, o que vai acontecer em 2013 é que nós vamos endividar novamente e vamos ter um déficit enorme, relativamente ao qual será dito que é preciso voltar a apertar o cinto, pagando sempre os mesmos essa conta, para depois de uns anos com a miragem de uma nova melhoria. Ora, é preciso acabar, de facto, com este escândalo. Mas, na sua opinião, o investimento ou a concessão de oportunidades de investimento nessas áreas que mencionou agora, por exemplo, na agricultura, na pesca, nas minas, acredita verdadeiramente que isso poderia oferecer competitividade ao país? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é que a maior parte dos portugueses houve críticas, mas não houve a dificuldade de todos a encontrar luzes. Já lá vamos. A primeira coisa que é preciso ver e dizer é que um país não subsiste como mero prestador de serviços, sobretudo de serviços de baixa qualificação e de fraca qualidade, como é o nosso. E, portanto, isto tem de ser dito com toda a clareza. E é preciso, aliás, assinalar, e aí acho que a sua observação faz sentido, quando nós vemos que mesmo os partidos que na Assembleia da República votaram contra o PEC ou têm manifestado críticas, a verdade é que não aparentam ter uma única ideia de forma como é que se sai da crise. Sobre isso gostava de falar, naturalmente. E veja-se que o PSD e o partido do meu querido amigo aqui de debate, o Bloco de Esquerda, se entenderam para uma comissão de inquérito para averiguar se o Primeiro-Ministro teria mentido sobre a questão da compra da TVI pela PT, mas não se entenderam para constituir nenhuma comissão de inquérito para averiguar as outras mentiras de José Sócrates. A mentira de dizer que os impostos iam diminuir e afinal eles aumentaram, a mentira de dizer que os salários iam elevar-se e afinal eles vão diminuir, e sobre isto não há nenhuma comissão de inquérito. E ficamos, portanto, a saber que para os partidos da chamada esquerda parlamentar é mais importante a questão da compra da TVI pela PT do que esta questão da mentira, por exemplo, do não aumento dos impostos. Mas permita-me que só avance... Deixe-me ouvir agora aqui o José Manuel Pérez. Avançar, porque, pela positiva, para dizer o seguinte, vamos lá ver, é um erro absoluto pensar-se que se combate o déficit e a dívida por medidas orçamentais ou financeiras, que aliás nós sabemos o que é que representam. Representam a diminuir as despesas sociais, isto é, o apoio àqueles que já são mais vulneráveis e portanto, condená-los à fome e à miséria, e por outro lado, aumentar os impostos que caem em cima daqueles que já os pagam, ou seja, sobretudo os trabalhadores por conta de outra. Nós temos de ter medidas económicas assentes e unificadas por uma estratégia de desenvolvimento que apele à nossa vocação atlântica, que parta das vantagens competitivas que nós temos, a nossa invejável localização geoestratégica, a nossa frente atlântica, o facto de termos o único porto de águas profundas da União Europeia, que permitem fazer de Portugal a porta de entrada e de saída de passageiros e, sobretudo, de mercadorias da União Europeia. E um conjunto de medidas unificadas em torno desta estratégia, exatamente visando concretizá-la. Assentes na construção do grande aeroporto internacional de Lisboa, na edificação de uma rede ferroviária mista, de bitola europeia, que liga os portos atlânticos e liga o país à Europa pelo seu pipeline natural, isto é Aveiro, Vilar Formoso, Salamanca, essa Irum. Ideia já desenvolveu aqui, Garcia Pereira. Deixa-me ouvir agora aqui o José Manuel Pérez sobre esta questão. A reconstrução, deixe-me só terminar, a reconstrução de setores básicos em que o nosso valor acrescentado é fundamental, como seja a pesca artesanal, temos a maior zona económica exclusiva do país, a aposta, de facto, num modelo que apoie efetivamente as pequenas e médias empresas, libertando-os do sufoco fiscal a que elas estão sujeitas, e a agravação da tributação sobre os fabulosos lucros das grandes empresas, designadamente as financeiras, que curiosamente os bancos não são beliscados num cêntimo que seja. Deixa-me ouvir aqui.
Garcia Pereira, um comentário muito breve para encerrarmos esta questão. Pois, eu acho que uma posição de esquerda não deve ser a de procurar ensinar o Partido Socialista a gastar um bocadinho menos aqui, um bocadinho mais acolá. Significa ter uma perspectiva estratégica para o país, e o problema está exatamente aqui. Nós, neste momento, o caminho que estamos a seguir é o caminho, repito, e já o disse mais do que uma vez, é o caminho que transformou a Argentina de um país rico num país de miséria. É um país de corte absoluta, são as receitas do FMI, do Banco Central Europeu, mas é um país que condenará o nosso país à completa miséria, e portanto é preciso rasgar completamente uma hipótese alternativa, e a hipótese alternativa é de facto o desenvolvimento estratégico assente na direção que eu sustentei há bocado. Garcia Pereira, quero falar também de uma outra situação que mobilizou a opinião pública durante alguns dias, a morte do músico MC Snake numa perseguição policial. O que é que lhe parece que aconteceu? Eu queria começar por fazer uma declaração prévia muito rápida. É sabido que a família entregou o caso ao escritório de que eu faço parte, ele está entregue a um colega meu, mas eu não vou falar como advogado, vou falar como cidadão. Estamos perante mais um caso de uma pessoa que acaba morta pela polícia em circunstâncias que não podem deixar de merecer dos cidadãos deste país a mais viva das reprovações. É alguém que, por razões que ainda não se conhecem, não para numa operação stop, mas, segundo informações da própria polícia, não tem nenhuma arma, não faz nenhum gesto suspeito, não tem nenhuma substância proibida e acaba morto com um tiro pelas costas. Ora, é preciso dizer com toda a clareza que a polícia não pode matar pessoas assim. Os tribunais existem, julgam, são eles que julgam e condenam as pessoas, e isto não pode acontecer mais. E este caso tem todo o aspecto de ser um caso de natureza criminal, aliás, ignominioso, e até de racismo. E há responsáveis, e era aqui que eu queria chegar. É preciso dizer que, além do agente envolvido diretamente, cuja responsabilidade criminal há de ser apurada no respectivo processo, e é aí que ela deve ser apurada, há responsáveis políticos, o Diretor Nacional da Polícia e o Ministro da Administração Interna, que deveriam ter sobre esta matéria uma posição de dizer a cada polícia, digamos assim, as balas que o senhor tem aí dentro da arma que lhe está atribuída não são suas, não são sequer da polícia, são da comunidade e só podem sair dela nas circunstâncias em que a lei permite. Por outro lado, um sindicato da polícia que aparece a defender um agente envolvido, eu devo dizer que fui das pessoas que defendi, e numa altura em que era difícil fazê-lo, defendi a existência de sindicatos de polícias, mas os sindicatos de polícias não existem para encobrir crimes, nem têm autoridade para se pronunciar sobre isto. E, de facto, finalmente, acho espantoso que, por exemplo, no Parlamento, onde se criam comissões de inquérito à torto e a direito, esta questão também não tenha merecido atenção. É porque se tratava de um negro. A questão é esta. Pergunta-se a qualquer de nós, agora, quando vamos para a rua, temos de ter um olho no ladrão e outro olho na polícia?